o Senhor é de público. É uma honra receber o convite do Senhor e é uma honra estar nesta igreja. Aliás, esses dias, numa frase de comissão, eu pude sentir da sua passagem na nossa igreja. Nós estávamos tendo uma reunião de comissão e alguém, para definir o momento que a nossa igreja está vivendo, que é muito bom, por sinal, disse assim: depois que o pastor José Pereira passou por aqui, e contou algumas coisas. Muito obrigado, pastor. O senhor passou, mas a sua marca permanece. Deus abençoe. Prazer vê-los na família pastoral, pastor Pereira. Pastor, satisfação em conhecê-lo pessoalmente. Queridos, nós estamos iniciando, como o pastor Pereira falou hoje nesta manhã, uma semana de oração. Uma semana de oração jovem. Acontece que em algum momento há um equívoco, uma ideia um tanto distorcida na nossa mente. Nós falamos em semana de oração, mas logo a gente pensa que tem que vir para a igreja todas as noites, né? Então isso não é semana de oração, é semana de pregação. Mas qual que é o título? É semana de oração ou semana de pregação? Semana de oração. Então semana de oração nada mais óbvio do que nós o quê? Orarmos. Esse é um convite, esse é um chamado para a igreja de maneira muito especial nesses próximos dias se voltar à oração. E por que tem a pregação? Porque durante o dia a gente fala com Deus, abre o coração, derrama algo na presença do Senhor, e à noite o Senhor nos recebe na sua casa para falar a nós. Então ao longo do dia eu falo com Deus, à noite eu venho à igreja para Deus falar da minha vida ao meu coração. E sabe, amado, as decisões mais importantes que eu pude tomar ao longo da minha vida, a nossa vida é construída de decisões e escolhas, em grande parte foram tomadas em semanas de oração, aqui nesta igreja e em alguns lugares que eu já passei. Eu queria dizer o seguinte a você: alguns de nós temos no nosso coração algumas coisas que nós seremos capazes de dar a vida por elas. É assim? Existe alguma petição, algum sonho, existe alguma bênção, algum milagre, algum desejo que você gostaria que se realizasse, que se concretizasse na sua existência? Existe algo que é demasiadamente difícil, impossível para você, mas que ao ser colocado nas mãos de Deus, Deus poderia dar cabo, dar jeito, dar resposta, dar solução? Eu me lembro do ano de 2007, o pastor Fernando Iglesias estava fazendo uma semana de oração com o NASP, Engenheiro Coelho. Eu era aluno terceiro ano de faculdade de teologia e às noites então nós íamos para a igreja assistir a semana de oração. Eu me lembro que no meio daquela semana eu recebi a notícia de que meu irmão estava passando por algum problema onde ele estava. Verdade que o Jorginho estava numa indefinição e a decisão que tinha que ser tomada era por aqueles próximos dias. E eu me lembro que naquela noite eu tive que sair direto do trabalho lá no colégio e ir para a igreja. Estava de tênis, de jeans, camiseta, estava de boné. Tirei o boné, dei uma arrumada no cabelo e entrei para a igreja. E naquela noite o pastor Fernando falou sobre milagres, que para mim parecia que só havia ele e eu em uma sala. Ele estava conversando diretamente comigo. E no final, quando todo mundo foi embora, a igreja ficou vazia, enquanto o zelador fechava as portas, eu me derramei na presença do Senhor. Eu coloquei meu coração em lágrimas por conta da situação do meu irmão e uma definição que ele tinha de tomar. E Deus, com certeza, naquela noite me ouviu de uma forma especial. Porque naquela semana o Jorginho foi convidado a estudar no IAP, Universidade de Administração de Empresas. De lá o Jorginho foi convidado por mim para ir para a América comportar. Da América o Jorginho voltou para o Brasil e hoje trabalha numa multinacional francesa lá em São Paulo. É fato que ainda não tem a namorada, está faltando só isso. Mas no demais as coisas estão todas engatilhadas. E já fica aqui merchan e a deixa. Mas enfim, queridos, o que eu quero dizer para você é que em alguns momentos de semanas de oração, Deus olha especificamente para a nossa causa, para a nossa situação, para algum amado, para algum querido. Eu não sei te explicar essa dinâmica divina. Ele sabe tudo a todo tempo, Ele tem poder para todas as coisas. Na semana de oração, quando realmente nós nos envolvemos em oração, algumas coisas especiais, fora da normalidade, acontecem. Parece
semanas de oração, a nossa vida começa a ser arrumada para a direção daquilo que nós jamais conseguiríamos imaginar. Então escute só, o meu apelo para você é para que primeiramente você tenha na sua mente, no seu coração, uma causa, uma situação, um fato, um desejo, um anelo para você percorrer junto com ele esta semana de oração. Está me entendendo? Você e Deus ao longo da semana passar por uma experiência de entrega, uma experiência de contato, uma experiência de relacionamento por meio da oração. E seguido desse apelo, eu quero convidar você a vir todas as noites aqui à igreja. Se Deus está te ouvindo ao longo do dia, porque a noite Ele quer falar contigo, Ele tem algo especial, exclusivo a você. Em si, falando de você vir à igreja, o Marcelo Fabres, ele me comunicou que os alunos da escola adventista foram convidados. Ele me pediu para dar um recado importante. Nós já combinamos isso previamente. Se você é universitário e você tem algum amigo mente secularizada, ateu, agnóstico, alguém não muito ligado à religião, ou alguém que até tem algum envolvimento com algum segmento religioso, para você convidá-lo e trazê-lo amanhã. Amanhã, de maneira especial, a nossa mensagem vai ser uma palestra para gente que não é desse meio, desse berço, mas gente que você gostaria que estivesse aqui. Então amanhã é um dia de você convidar amigos, familiares, gente não adventista, para que eles possam vir à casa de Deus. Por que amanhã? Porque amanhã, caso realmente for bom a eles, caso realmente Deus tocar no coração deles, eles vão ter oportunidade de seguir conosco ao longo da semana. Certo? O meu pai, ele é do Ministério da Família, ele está promovendo junto com o pastor Pereira aqui um encontro de casais comunitários. Alguém até perguntou se vai ter casamento comunitário. Não, é só um encontro mesmo. E aproveitando aqui, eu lembrei, pai, de uma história. Diz que um homem com uma mulher que estava passando por uma depressão profunda levou a sua esposa a um consultório psiquiátrico. E ali, antes que a mulher dissesse qualquer coisa da sua situação, ele decidiu contar tudo o que estava acontecendo. E deu um extenso relatório para aquele psiquiatra. E aquele homem então pediu para que aquele senhor, o esposo, desse licença da sala. Queria ficar sós com a esposa, queria conversar com ela, saber o que estava acontecendo. Passado alguns poucos minutos, aquele marido retornou à sala pedindo o médico. O médico fez assim: meu amigo, eu não vou te falar, eu vou te mostrar o que você deve fazer para solucionar o problema da sua esposa. E veja só, e o médico agarrou a esposa dele, mas deu um beijo nele, um amasso, e apertou, e beijou, e o narrador falou assim: ó, é isso que ela precisa 3 vezes por semana. Entendeu? Ele falou assim: olha, eu até entendi, doutor, mas tem um problema. Qual o problema? Eu não tenho tempo para trazê-la aqui 3 vezes por semana. Amados, se verdadeiramente nós acreditamos no nosso casamento, nós temos que ter tempo para o nosso casamento. E mais, nós temos que envolver o nosso casamento, o nosso matrimônio, a igreja e as coisas de Deus. E com essa ideia de trazer mais um casal, apesar da semana ser jovem, eu estou falando agora para o público aqui, para os pais, para os casais, se envolva tanto o seu matrimônio, o teu casamento, quanto os demais. Que Deus possa, pastor, dar sobre este programa futuros resultados. Amém. Antes de nós abrirmos a palavra do Senhor, eu convido você a fechar seus olhos, nós orarmos a